Vamos então para uma breve palavra e em seguida para o ofertório. Temos 2 medidas administrativas apenas. Perfeito? Queria convidá-los a um texto do livro de Levítico, capítulo número 6, verso número 13, bastante conhecido de todos os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Muito bem. O livro de Levítico é um roteiro comportamental com relação a ofertas, a adoração, e ao que no texto está chamado de sacrifício. Ele começa no capítulo 1 falando ou expondo o que é um holocausto. Depois ele apresenta a oferta de manjares. Em seguida, sacrifícios pela paz e aquilo que nós chamaríamos de ações de graça ou de gratidão. Depois vem um sacrifício pelo erro do ministério, do líder, do pastor, do sacerdote, está no capítulo 4. Depois vem o sacrifício pelos erros de um príncipe. Em seguida vem o sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. A seguir, sacrifício pelos pecados, como é que eu chamaria? Oculto no seguinte sentido, que a pessoa sabe que pecou, mas não sabe o que pecou. Sabe aquele tipo de oração que você faz, Senhor, perdoa as coisas que eu sei, mas perdoa aquelas que eu não sei também? É mais ou menos isso. Em seguida, vem o sacrifício por um sacrilégio, que é por mexer onde não deve mexer. Depois vem o sacrifício pela ignorância. E então vem o sacrifício pelos pecados voluntários. Dentro deste tema, chega o tema ou o texto que nós vamos ler agora. Então percebam que todo ele está tratando de um assunto único. E agora ele vai especificamente tratar daquilo que nós chamamos de holocausto, que está lá no primeiro capítulo. O verso 13, muito conhecido, utilizado por muitos pregadores bons, melhores do que eu, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí tem um ponto e uma vírgula. Não se apagará. Então leiam aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Bom, este texto isolado dá margem a muita coisa boa. Mas como eu tenho ensinado aos irmãos há mais de 20 anos, nunca se pode isolar um texto para dele fazer doutrina. E isolar um texto pode causar pretexto para a apresentação de diretrizes desordenadas. Então eu peço que vocês voltem ao verso 8. Deus está falando com Moisés. O Senhor falou para Moisés. E o que é que Deus falou para Moisés? Bom, lembrem que Moisés
foi chamado por Deus, escolhido por Deus e posto por Deus para liderar o povo naquele roteiro de saída do Egito até a entrada de Canaã. Então Deus chamou este homem para falar para ele. E o que ele falou para este líder? Deus disse para Moisés: você, Moisés, agora vai falar com Arão. Eu dou ordem para você, você dá ordem para o Arão. Qual é a ordem? Diga para ele: esta é a lei do holocausto. O que é o holocausto? Volta lá no capítulo 1. Chamou Deus a Moisés e disse para ele: fala aos filhos de Israel, quando algum de vocês oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, vaca ou ovelha. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, partirá em pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha, de cabra, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue, a roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for de holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou pombinhos, e o sacerdote o oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará sobre o altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. Fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então, esse aí é o holocausto. Tradução: essa palavrinha aí, holocausto, é queimar até virar cinza, até virar pó. É queimar sem parar, até que aquilo não tenha nada além de cinza. Entenderam bem? Isso é um holocausto. Então volta lá para o capítulo 6 de novo. Então Deus disse para o Moisés: você vai falar para o Arão sobre o holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã. E o fogo do altar vai arder nesse holocausto. Bom, e aí vai falar do sacerdote. O sacerdote vai vestir a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto. Lembra que ele vai até o final. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Então ele pega a cinza, põe ali junto do altar. Depois ele tira essa roupa, veste outras roupas, e pega aquela cinza que ele deixou do lado do altar e leva para fora do arraial, para um lugar limpo. Verso 12. Tudo bem aí, pessoal? Verso 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele no holocausto, em cima do altar.
não pode apagar o fogo. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Entenderam bem? Ok, podemos assentar. Primeira coisa é que nós, ao fazermos algo para o Senhor, precisamos ter a inteira certeza das razões daquilo que estamos fazendo. Entenderam bem? Precisamos ter a inteira certeza das razões motivadoras daquilo que estamos fazendo. Porque na obra de Deus, a intenção vale mais do que a própria ação. Entenderam bem? Então vejam. O holocausto é o oferecimento, neste caso, de um animal, boi ou cabra ou bezerro, ou uma pombinha, para substituir o pecador. Então, ele vai para o altar, é queimado até virar cinza, mostrando ao pecador o horror do seu pecado. O que é que o pecado gera? O que é que o pecado inaugura? Qual é a consequência do pecado? Esta é a razão. Então, quando nós ministramos alguma coisa diante do Senhor, é preciso que tenhamos a inteira certeza, a inteira convicção das razões que nos levam a fazer aquilo. Por exemplo, cantamos. Por quê? Tocamos. Por quê? Pastoreamos. Por quê? Pregamos. Não é para quê, é por quê. Servimos o corpo diaconal. Por quê? Cantamos com entusiasmo. Por quê? O que nos leva a fazer isto? Qual é a razão motivadora? Qual é a motivação? Nós pregamos para que todo mundo, ao verem as informações na rede social, formem lá uma avalanche de curtidas ou de mensagens que vão massagear o nosso ego. Pastor, existe isso? Existe. Existem pessoas que dizem que o seu cartão de visita ministerial é o seguinte: eu preguei em Camboriú. Então quem prega em Camboriú é o cara. Quais são as razões motivadoras que nos levam a fazer o que fazemos? O que gerou dentro de nós a presença de Deus? O que gerou dentro de nós aquela mexida que o Espírito Santo fez e que nos conduziu a fazer o que fazemos? Por que pregamos? Por que pastoreamos? Por que cantamos? Por que evangelizamos? Por que servimos as mesas? Por que cuidamos do microfone do pastor? Por que dedetizamos a igreja?
Por que fazemos o que fazemos? Qual é a razão? O que nos leva a fazer isto? Queria pedir que você fechasse o seu olho, só um bocadinho aí, um minutinho. Fecha o seu olho aí, bota aí a sua mente para responder esta questão. O que te leva a fazer o que você faz? O que o Espírito do Senhor fez dentro de você que te motiva a fazer o que você está fazendo? Muitos de nós fazemos algo que vá simplesmente massagear o nosso ego. Mas se a força motivadora das nossas ações não for a adoração a Deus, ela é inócua. O que prega não tem autoridade espiritual para pregar, se não amar aquele que ouve. Se aquele que o ouve não for amado por aquele que prega, o que prega não tem autoridade para pregar. Mas tem resultado? Tem. O maior pregador que a Bíblia mostra não é Paulo, não é Pedro. Mas Paulo fundou tantas igrejas. Pedro pregou e numa noite 3.000, ou num dia 3.000 aceitou Jesus, no outro 4.000, no outro 5.000. Então, não é o maior. O maior deles é Jonas. Jonas, pastor? Jonas. Jonas entrou no início de uma cidade e demorou 3 dias para percorrer a cidade, pregando a mesma mensagem, que se fosse pregada em nossos dias, provavelmente muitos auditórios ficariam vazios. Vão lá no livro de Jonas, vamos ver a mensagem dele. Olha a mensagem dele. Verso 4 do capítulo 3. Pessoal, daqui 40 dias, essa cidade vai ser destruída. Ele começou a mensagem assim. Ele nos sauda os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui muito contente. Acabei de chegar de Camboriú agora. Vendi 45.000 DVD. Não. A mensagem dele começa assim: pessoal, daqui 40 dias esse negócio aqui vai acabar. Verso 5. O pessoal acreditou. É isso? Acabou a mensagem? Acabou. Como é que foi o resultado? A turma creu em Deus, está no verso 5. Proclamaram jejum, vestiram-se de saco, do maior ao menor, porque a palavra chegou ao rei. E o rei fez uma proclamação dizendo que todo mundo teria que estar em jejum. E o que eles disseram? Está no verso 9. Quem sabe Deus muda esse negócio aí. Verso 10. E Deus viu isso. E Deus mudou a mensagem do Jonas. Simples. Quanto tempo gastava isso lá na Conferência Internacional do Pregador Suprassumo da Excelência?
Diga: o que importa é estar na direção de Deus. Diga: na direção de Deus, o resultado chega. Tem coragem de dizer isso de novo? Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. O Jonas ficou bravo, porque Deus mudou a mensagem dele. Jonas ficou bravo. Como é que pode? Eu acabei de pregar, eu sou profeta. Sabe aqueles pregadores que acham que não sei de onde veio. Às vezes vem de rodear a terra, passear por ela. Diz que o profeta fala aqui, e aí o céu fica tudo arrancando os cabelos para cumprir a palavra do profeta, que o profeta falou. Se você for num lugar e alguém pregar isso, rapa fora de lá. De lá não sai nada que presta. O profeta não manda no céu. Acho que você devia escrever essa aí, isso aí é bom. Profeta não manda no céu. Ah, mas o Elias mandou na chuva. Não. Lê a Bíblia. Vai lá no livro de Tiago. Livro de Tiago. Capítulo 1. Cadê a história do Elias? Era homem sujeito às mesmas paixões. Cinco, 17. Ah, isso aí. Lê. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, vírgula. O que ele fez? Não. Orando ele fez o quê? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo, gente? Ah, então não foi o Elias que determinou, não foi o Elias que mandou, não foi o Elias que falou, não foi o Elias que disse para os céus: ó céu, eu estou falando aqui, agora você se vira aí. Não, o Elias pediu. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Ah, mas depois ele mandou chover. Vira o próximo verso. Orou outra vez. E o céu deu chuva. Então olha para o vizinho e diga: profeta não manda no céu. Quem manda no céu é Deus. Diga: aliás, Ele manda no céu e na terra. Ele manda na chuva e no vento. Ele manda no vento, Ele manda na praia, Ele manda no mar, Ele manda na onda, Ele manda na baleia, na tilápia, no mosquito, Ele manda na vespa, Ele manda na abelha. Acha aí o texto que o Senhor falou que ia mandar um exército de vespões. Veja, Deus manda em tudo. Deus manda em tudo. Veja, Josué 24, 12. Não, antes de falar 24, 12, vamos ver Deuteronômio 7, 20. Deuteronômio 27, não, Deuteronômio 7, 20.
E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará o quê? Mandará o quê, gente? Quem que sabe o que é vespa? Vespa? Todo mundo sabe o que é vespa? Imagina uma vespa grandona. Deus mandou as vespas lá na terra de Canaã, para que as vespas fossem antes do exército de Israel. Para quando o exército de Israel chegasse, as vespas já tivessem feito serviço. Você que acha que é muito poderoso, lê agora Deuteronômio. Não, Deuteronômio não. Josué 24:12. E enviei diante de vós, que os expeliram de diante de vós, os reis dos amorreus. Leia a última parte. Isto, não, leia forte, gente. Isto, a quem você anda atribuindo as suas vitórias? A sua capacidade ou a sua capacitação? Se Deus não agir, nada feito. Se o Espírito Santo não convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, o pregador pode suar, torcer a camisa, perder a voz, fazer um punhado de coisa, porque se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence. Então, primeira coisa que a gente precisa ter na mente quando servimos ao Senhor é: por que eu faço o que faço? Por que é que eu sirvo? Por que é que eu prego? Por que é que eu canto? Por que é que eu dizimo? Por que é que eu oferto? Por que é que eu toco? Por que é que eu opero a câmera? Por que é que eu arrumo o som? Por que é que eu transmito nas redes? Por que é que eu faço isso? Por que é que eu faço aquilo? Se a tua motivação for: estou servindo a Deus, porque Ele me chamou para servi-lo, Ele me salvou, me perdoou, me lavou com seu sangue, transformou a minha vida, me deu um novo rumo, tirou o meu pé do lodo, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando nós entendemos que fazemos para a glória do Senhor, não tem nada que vai nos parar. Segunda coisa, depois de descobrirmos o porquê, precisamos saber como. Porque não basta saber o porquê eu faço, mas eu tenho que saber como faço. Todo mundo lembra de Davi? Quem lembra de Davi aí? São antigos, hein? O Davi conquistou Jerusalém. Deus agiu por ele. Então ele construiu diversas coisas. E nasceu dentro dele um desejo, uma vontade de trazer a arca de Deus para Jerusalém. A arca de Deus estava numa regiãozinha que fica entre, hoje, Jerusalém e Tel Aviv, naquela descida. Tinha lá um cidadão, botaram a arca na casa dele,
foi uma bênção para ele. Tal de Obed qualquer coisa, Obed-Edom. O moço ficou feliz da vida. Mas chegou a hora de levar a arca embora para Jerusalém. O que fez? Mandou fazer um carro novo, 0 quilômetro. Bois especiais, tudo de primeira, de excelência, da melhor qualidade. Botou a arca em cima do carro, carro novo, tinindo, recém-saído da construção dele, um negócio espetacular. Segue para Jerusalém. Um grupo de soldados ao lado, porque é um artefato muito importante. De repente o boi tropeça. Balançou o carro. A arca balançou e parece que a arca vai cair. O soldado mais perto que estava ali, botou a mão para proteger a arca. Ele não estava lá para fazer mal para ela. O nome desse soldado era Uzá. Sabe o que aconteceu? Um raio de Deus partiu ele no meio. Qual era a culpa dele? Davi sentiu remorso. Porque coisa triste para um homem é saber que alguém se feriu ou se machucou por causa dele. Angustia a alma daquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Quando tem notícia que alguém deixou a casa de Deus porque ele falou que não devia falar do púlpito da igreja. Amargura de alma, fel na alma, quando ele sabe que é o causador do problema do outro, quando ele está fora da direção de Deus. Quando está dentro da direção de Deus, Davi foi buscar a Deus, orou ao Senhor, falou com Deus, mandou investigar os documentos de orientação e descobriu nos documentos de oração ou de orientação qual era a forma que Deus estabeleceu para aquele serviço. Deus estabeleceu algumas coisas. Por exemplo, já ensinei isso aqui. Para a turma dos levitas, o serviço de montar e desmontar o tabernáculo, por famílias. Essas famílias recebiam lá um aporte do governo central para fazer o transporte. Carros de boi, soldados, ajudantes, etc. Mas tinha um grupo que não podia ter nem carro, não podia ter ajudante, não podia ter nada. Eles tinham que transportar nos ombros. E era o privilégio daquele grupo, daquela família. Há coisas que você diz, por que Deus facilita para aquele e eu não? É porque Deus escolheu você para fazer o que Ele quer do jeito dele, e é uma honra servir aos senhores. Sobre a arca, quando Deus chamou um tal de Bezaliel, Deus disse para o Moisés: eu vou enchê-lo de sabedoria, de inteligência e de ciência, para ele fazer este serviço. E Deus disse, na base desse caixote, imagina um caixote como isso aqui, o caixote tem 1,20 m mais ou menos,
Na base aqui tinha uma argola de ouro, aqui tinha outra, do outro lado outra, do outro lado outra. Aqui passava uma vara, essa vara era recoberta de ouro. Do lado de cá ficava sacerdote, do lado de lá sacerdote, do lado de lá sacerdote, do lado de cá sacerdote. Não era para transportar em carro novo, era para transportar no ombro do sacerdote. Davi descobriu: eu estou fazendo uma coisa boa, do jeito errado. Você já se sentiu assim? Fazendo uma coisa boa, e você sabe que é bom, e você diz: Deus sabe da intenção do meu coração, Deus sabe que eu estou fazendo isto para o bem. Mas o primeiro ponto da nossa conversa é em ter a certeza da razão. O segundo é observação do procedimento. Como eu faço? Não basta fazer, tem que observar como fazer. Não, Deus me chamou, eu faço assim mesmo. Cuidado. Tem o jeito de fazer. Por isso ninguém tome para si esta honra, senão os que foram chamados por Deus. Há muita gente que diz: não, eu estou fazendo isto para a glória de Deus, e Deus sabe que é isto. Está do jeito certo? Quantas pessoas podem se machucar porque está fazendo do jeito errado? Quando Davi percebeu que estava fazendo do jeito errado, ele se corrigiu e mandou trazer do jeito certo. É longe, a distância lá não é curtinha. Está escrito aí na sua Bíblia que eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Faz um culto. Pega de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz outro culto. Mais 7, outro culto. E foi assim até chegar em Jerusalém. Você conhece o lugar lá? Esse aqui também conhece. Cada grupo de passos para e faz o culto. Aí ele chega empolgado em Jerusalém, dança para cá e dança para lá, e é uma festa de alegria. Na janela está a mulher dele, chamava Mical. Mical olhou para ele e disse: que bonito, hein? Se rebaixando aí, ficar no meio desse povo, se descobrindo aí para todo mundo. Bonito, hein? Quando ela falou isso? Quando ele entrou em casa. De onde ele estava vindo? Do culto. O que ele fez no culto? Celebrou. Depois disso, o que ele fez? Abençoou todas as famílias. Quando ele terminou de abençoar todas as famílias, ele foi para casa para fazer o quê? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Ele foi para abençoar a família dele. Na hora dele abençoar a família dele, a mulher fala uma bobagem dessa. Aí ele diz: vive o Senhor, que me colocou no lugar do teu pai que ele rejeitou, que eu fiz e vou fazer de novo, e mais, vou fazer mais do que eu fazia. E aí o texto segue dizendo que Mical foi estéril até a sua morte. O que quer dizer isso? Que aquele que só reclama, que só murmura, que não se envolve, mas critica quem faz, é estéril, não produz e não faz nada.
Então diga: não basta fazer, tem o jeito de fazer. Chegamos ao terceiro e último. O fogo era acendido de manhã, mas ele arde continuamente. É que ficou a brasa. E quando fica a brasa, você remove a cinza, mantém a brasa e coloca mais lenha, porque o fogo não pode apagar. Isto nos leva a um outro problema. Diga aí: rotina. Rotina é bom ou é ruim? Rotina é bom ou é ruim? Diga aí: depende. Imaginem que o sacerdote vai colocar a lenha e vai no depósito e não tem lenha. Significa dizer que alguém tem que fazer a reposição de lenha. Isto é uma rotina abençoada. Uma rotina abençoadora. A vida de mesmice é uma tragédia. Porém, existem rotinas abençoadas e abençoadoras. Só título de exemplo: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado não faz mal a ninguém. Uma boa noite começa com uma boa manhã. Rotinas abençoadas, abençoadoras. Asseio, cuidado, preparo, organização, liturgia de procedimentos, horários, rotinas abençoadoras. E isto requer algo que nós chamamos de planejamento. O que vou usar disto para o quê? Como me utilizarei disto e o que farei com isto? Quais são os resultados esperados e o que faço para alcançar os tais resultados? Assim é o ministério. Então fazer um congresso maravilhoso e dizer o fogo arderá continuamente sobre o altar, e aí chama um pregador cheio em tocha viva, e aí ele pula para cá e pula para lá e rodopeia, e todo mundo fica muito animado, e termina o culto e todo mundo vai para casa feliz da vida, e no outro dia não sabe o que fazer. Serviu para quê? Olha para o vizinho e diga: eu preciso saber, com inteira certeza, a razão de fazer o que faço. Diga: eu preciso observar o correto procedimento para fazer o que faço. Terceiro, eu preciso de uma rotina planejada. Nós não podemos dizer que vamos começar o culto às 7 e começar às 7:30. Nós não podemos dizer a festa vai começar às 8:15 e aí sobe no púlpito 8:17. Tratou, cumpre. Aliás, apóstolo Paulo, ao falar com um dos obreiros jovens, na constituição de obreiros, ele diz assim: o obreiro, o presbítero, precisa ser fiel no trato. O que é fiel no
Moço, vamos combinar que eu vou fazer uma janela para você. Legal. Quanto custa? R$78. Como você quer que eu pague? 50% na entrada, 50% na entrega. Esse é o trato? É o trato. Então toma aqui, sua metade. Que dia você me entrega? Dia 28. Tá bom. Chega dia 28, está esperando. 29, continua esperando. 30, continua esperando. Dia 1º do outro mês. E um mês passa, e 2 meses passam. Aí você liga para ele e fala: moço, nós não temos um trato? Temos. Então, não, mas é que apareceu um outro negócio aqui, eu estou enrolado. Mas você tem que ser fiel no trato. Olha para o colega e diga: você entendeu, irmão? Tem que ser fiel no trato. Tratou um negócio sentado, quando ficar em pé, sustenta o que tratou. Há muita gente que se arrebenta porque não aprendeu a ser fiel no trato. Moço, vou pintar a sua casa. Legal. Quanto custa para você pintar essa casa? Preciso avaliar. Então vamos lá avaliar. Tá. Olhou, bate lá. Tem esse negócio aqui. Legal. Quanto que é? R$1.000. Tá bom. R$1.000? R$1.000. Legal. Quando você começa? Começo segunda-feira. Tá bom. Segunda-feira você chega cedo lá. Cadê o homem? Não foi. Aí você liga para ele: ô moço, não era segunda-feira? Era, mas surgiu um negócio aqui e eu precisava terminar o negócio ali. Mas nós não tratamos. Olha para o colega e diga: tem que ser fiel no trato. Se alguém não cuida das suas coisas, como é que vai cuidar das coisas de Deus? Aliás, o apóstolo Paulo falou: se um cidadão desse, que diz que é pastor, não cuida bem da casa dele, como é que ele vai cuidar da igreja? Olha para o colega e diga: fiel no trato. Não, mas eu tenho que me desdobrar. Então desdobra. Não, mas eu vou ter que ir. Mas cumpra o que tratou. Acho que vocês já passaram uma luta. Moço, queria arrumar a fiação da sua casa. Vai ter que trocar todo o cabo. Legal. Quantos rolos de fio? Vai 12. Aí chega eu e a Suzy um dia, e aí tem alguém saindo com 2 rolos na mão. Aí, tudo bem, irmão? Tudo bem. É que eu tinha um outro servicinho para ali, e aí eu vi que tinha um fio sobrando aqui, eu estou levando esse, depois a gente conversa. E tá bom, não precisa voltar mais não. Você lembra disso? Olha para o colega e é fiel no trato. Tem que ser sério nas coisas. Todo dia de manhã tem que acender o fogo, porque o fogo arderá. O fogo arderá. Para ter fogo precisa ter a lenha. Para ter lenha precisa ter quem? Busque a lenha. Tem que fazer o que tem que ser feito. Planejar, organizar. Porque senão vira bagunça. E daqui a pouco o nome de Deus é vituperado por causa de um infeliz que tem o nome de Deus na vida dele, mas que só faz atrapalhada. Na casa do Maurício, uma vez eu vi umas plaquinhas assim: acendeu, apague.
tinha lá? Tinha lá, eu vi isso. Já faz anos que eu vi isso. Organização. Abriu, fecha. De vez em quando eu tomo uma bronca lá em casa. Porque eu abro o armário para pegar alguma coisa e ele fica meio aberto. Ela chega e fecha assim e dá só aquela olhada para mim. Como é que chama aquelas com boquinha de plástico? Tupperware. Pastor, trouxe um bolinho para o irmão. Aí leva o Tupperware para casa. Aí a pastora pergunta: quem deu isso aqui? Aí eu falo: então, tinha tanta gente. Tinha tanta gente que eu nem lembro. Às vezes botaram lá dentro do carro. Aí ela fala assim: como é que eu vou devolver? Eu falo: não sei. Teve um dia que ela trouxe um pacotão aqui. Foi o irmão Laércio, quando alguém procurar, disse: valeu. Então quando fizer, bota o nominho lá para a gente saber para quem devolve, para a gente não ficar em pecado. Estou confessando pecado hoje aqui. Gente, tratou, cumpre. Pegou emprestado, devolve. Né? Anda direito, para que o nome do Senhor não seja manchado. É interessante, eu tinha uma Bíblia, daquelas Almeida corrigida. Para a sua Bíblia aí, pastor. Não, não é desse tipo não. Daquelas antiguinhas, que tem referências. Antiga. Pensa, antiga. Tudo rabiscado, com um monte de anotação, de muitos anos de ministério. Não é que um dia levaram emprestado do púlpito, e até hoje eu não sei quem levou. Sabe aqueles empréstimos assim, que a gente nem pergunta se a gente quer emprestar? É. Dia desse o Sandro falou comigo, que minha irmã deixou uma bolsa ali. Alguém levou emprestado. Esqueceu. Acho que parecia muito com a dela. Quer dizer, também não sei se foi irmã, né? Pode ser irmão também. Tome cuidado, irmãos. Vamos andar direito. Então, há um procedimento. E as coisas precisam ser feitas adequadamente. Pastor, eu queria cantar um hino. Aí, tá bom, vamos ouvir o Godofredo de Oliveira cantar o hino. Ele chega e diz: saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Queria cantar aqui um índiozinho. Eu não sei cantar. Eu não sou bom disso. Minha voz está ruim. Estou gripado. Garganta inflamada. Mas vou cantar porque é para Jesus. Vai cantar para a vovó. É para fazer para Deus? Rotina. Ensaia. Se ajeite. Se prepara. Faz o melhor. Vê a hora da introdução. Vê a hora do acorde. Vê a hora certinha. Prepara. Ouve de novo e mais uma vez. Bom, tá bom? Então agora vamos cantar. Por quê? É para Deus. Pergunta para o vizinho: você entendeu, irmão? Vamos terminar. Cada detalhe do ministério precisa ser observado. O compromisso e o zelo com as coisas de Deus devem nos levar adiante. A escolha e a disposição das coisas de Deus precisam estar claras na nossa mente.
Para que o fogo esteja pronto, tem a rotina do corte da madeira, do transporte da madeira, do armazenamento da madeira e mais. Não é qualquer armazenamento. Porque se você deixar a lenha tomando chuva, quando você precisar dela, ela está molhada, não vai pegar fogo. Controle para que nunca falte as coisas. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Faz assim, ó. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Porque não basta subir aqui e sair pulando que o fogo vai arder, que o fogo vai arder, e o fogo está ardendo. Ok. O que você está fazendo para isso? Levanta a mão aí e diga: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu, me chamou e me aceitou. Agora, Senhor, me ajude a ser fiel, me ajude a andar direito, me ajude a honrar ao Senhor naquilo que o Senhor me deu a fazer. Jesus, eu li na tua palavra que o Pai colocou os membros no corpo, cada um como Ele quis. Jesus, muito obrigado, porque eu estou no corpo, e estar no corpo é a verdadeira honra. O que fazer no corpo obedece o critério de quem me pôs no corpo. Então, Jesus, muito obrigado, porque Deus me pôs no corpo para a glória do Senhor. Irmãos, vai lá no livro de Coríntios, primeiro. E aí terminamos, tá? Verso 12. Assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, Cristo é assim também. Porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Todo tipo de gente. Todos nós bebemos do mesmo espírito. Verso 14. O corpo não é um só membro. Olha para o vizinho e diga: quando você estiver numa igreja e o pregador muito empolgado apontar o dedinho para você e disser que você é a igreja, bota a barba de molho, porque um membro sozinho não é corpo. Entenderam bem? O membro integra o corpo. Está claro aí? Continua lendo. Se o pé disser que não precisa da mão, será que ele não é do corpo por causa disso? Se a orelha disser: eu não sou olho, então não vou ser daqui não, vai deixar de ser? Se todo o corpo fosse olho, ou todo ouvido, onde é que estaria o nariz? Veja o verso 18. Leia. Eu acho que você devia ler de novo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
Acho que devia ler outra vez. O que é o corpo? Volta aí, as 2 páginas. Verso 16 do capítulo 10. Acho que é melhor ler o 9. É o verso 15. Estou falando para gente inteligente, né? Capítulo 10, verso 15. Estou falando para gente inteligente, entendido. Julguem aí o que eu estou falando. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só? O que é o corpo? Diga a igreja. Por quê? Porque participamos do mesmo pão. Volta lá. Verso 18. Deus colocou cada membro no corpo como ele. Então olha para o vizinho e diga: eu estou na igreja. Como é que você fez para você mesmo se pôr na igreja? Vamos lá, gente. Um dia você acordou e disse: eu vou me colocar lá no corpo. Diga: Deus colocou os membros no corpo. Como ele? Como ele? Você está no corpo? Sim ou não? Quem colocou você? Não, onde ele te colocou? Diga: onde ele quis. O problema é que a gente avalia as coisas pelos critérios humanos depois da queda. E o critério humano depois da queda vive da aparência. Quando a gente olha para uma parede, o que você vê lá? Tinta. Mas a tinta você troca a hora que você quiser. Atrás da tinta tem um reboco. Atrás do reboco tem o tijolo. No meio, entre um tijolo e outro, tem a argamassa. Para sustentação de ponta em ponta tem um pilar. Esse pilar está sustentado numa fundação. O nome dessa fundação aí, lá em Hebreus capítulo 11, o nome da fundação é fé. Porque a fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a base. É onde tudo se sustenta. Então quem está lá em cima está bonitão. Mas ele só está lá porque tem alguém sustentando ele lá embaixo. Esse é o critério. Quando chegar lá em cima, o critério não é a foto. Quando chegar lá em cima não é o tanto de curtida no Facebook. Quando chegar lá não é o tanto de aplauso, ou quantas vezes pregou, não sei aonde. Isso aí pouco importa. É que cada um será julgado por aquilo que recebeu do Senhor. Como é que você fez aquilo que Deus te mandou fazer? Se você é pastor, você vai ser julgado por aquilo. Se você é membro da igreja, vai ser julgado por aquilo. Se você é o que arruma o banco, é por aquilo lá. Ah, não, quem é pastor já tem um galardão. Mas conversa, tem um punhado de pastor que vai ficar do lado de fora. Ele vai dizer para o Senhor: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Eu nem te conheço, rapaz, sai daqui. Não, no teu nome eu profetizei. Então, não sei nem quem você é, rapaz. Sai. No teu nome eu curei doente. Ah, curou? Meu nome? Então, eu não sei quem você é, não. Um dia eu estava com fome, você não deu nem comida para mim. E o dia que eu estava com frio lá, você nem me ofereceu a blusa.
E aquele outro dia lá que eu estava com sede, você não me deu água. Senhor, quando é que a gente viu o Senhor assim e não fez? Então, o dia que você viu um pequenininho lá e não fez para ele, você não fez para mim. Olha para o vizinho aí e diz: eita, essa doeu na canela, hein? Essa é a razão lá da historinha do bom samaritano. Passa lá o pastor, o sacerdote. Aí passa lá um samaritano. O samaritano era um lascado da vida, porque os outros olhavam para ele e diziam: isso aí não é do nosso time, isso aí. Pois é, ele fez o que devia fazer. Olha aí para o vizinho e diga: você faz o que deve fazer? Qual é a força motivadora? Quais são os critérios? Continua lendo aqui e a gente termina, vai. Verso 19: se todo mundo fosse um só membro, onde é que estaria o corpo? Tem um monte de membro, mas só tem um corpo. O olho não pode dizer para a mão que não precisa dela. A cabeça não pode dizer para o pé que não precisa dele. Essa aqui eu acho legal, verso 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que a gente reputa serem menos honrosos, eu acho que Paulo, a esses honramos mais. Deixa eu contar a historinha para vocês. Quando a gente vai tirar foto, a gente tira foto do quê? Sorrir, não é assim? Você sabia que se o intestino não funcionar, o rosto fica manchado? Sabia ou não sabia? Pois é. É isso que ele está falando. Aquilo que a gente reputa como menos honroso, a gente honra mais. E aquilo que a gente chama de menos decorosos, isso aí não tem decoro. Então, nós damos muito mais honra, está no verso 23. Verso 24. Aliás, nós tivemos uma escola bíblica desse assunto aqui. Verso 24. Os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Quem vive o tempo todo buscando honra é bom. Mas quem é mais honesto não precisa disso. É o que está escrito aí. Olha bem para o vizinho e diga: por que você faz o que faz? Como você faz? Qual é a rotina para fazer? Se você conseguir responder isso, louve a Deus, porque Deus te colocou no corpo. Olha o verso 25. Para que tem estudo? Para que não haja o quê? Para que não haja o quê, gente? Para que não haja divisão na igreja. Lembra da historinha do Salomão, que manda cortar um moleque pelo meio? Lembra da historinha? A gente lembra do Salomão, a gente lembra da justiça, a gente lembra da sabedoria, a gente lembra da rainha de Sabá, a gente lembra de um punhado de coisas, não é? E a gente esquece da mulher. A vizinha teve um acidente, ela não fez por querer, mas o menino dela morreu. Ela foi lá, pegou o menino dela morto, deu para outro, pegou o menino vivo da outra e levou para ela e ficou: meu bebê, né? Semana passada estava discutindo isso num grupo teológico. O rei chama e diz assim: o que aconteceu? Não, pegou meu neném. A outra diz assim: não, isso é meu. Meu. Salomão falou: tá bom. É seu? É. É seu? É. Quem tem mais direito? Não, eu tenho direito. Não, eu tenho. Tá bom. Pega uma espada lá, vamos cortar no meio. Dá metade para uma, metade para outra.
A moça falou: é isso mesmo. Se eu não posso ter, ninguém tem. É isso aí, está certinho. Se eu não posso ter o que é meu direito, não, ninguém tem mesmo. É isso aí, está certo. Aí outro falou: não. Pode deixar com ela. Eu vou passar o resto da vida vendo o meu filho chamar ela de mãe. Eu vou passar o resto da vida sabendo que ela mamou na mãe errada. Eu vou passar o resto da minha vida tudinho sabendo que os primeiros passinhos do meu filho vai ser ensinado por outro. Vou passar a vida toda sabendo disso. Mas eu prefiro ele vivo lá do que morto aqui. Isso tem a ver com o ministério. Você que vive buscando divisão, diz: não, esse pastor aí não é suficiente para me ensinar, não. Eu sei mais que ele. Eu vou abrir o meu próprio ministério aqui, eu vou fazer. Aí alguém diz assim: por que o pastor tolera esses infelizes que faz isso? Não, eu prefiro isso do que ver a gente morta indo para o inferno. Chacoalhe o vizinho, que essa doeu, né, irmão? Tomara que doa muito. Quando chegar diante do Senhor, o que nós vamos apresentar para Ele? Não, é o meu direito, eu faço mesmo. Pode deixar quebrar tudo. Tem gente que não se preocupa se a igreja vai quebrar, se vai dividir. Quando chegar diante do Senhor, vai apresentar: no teu nome eu fiz, no teu nome eu fiz, eu subia na montanha, eu fazia a campanha dos 7 dias, eu dava a volta do Jericó, eu rodopiava, a turma andava de helicóptero lá, e era o sapateado de fogo, então, eu não conheço você não, vai. Diga: essa vida aqui é muito curta para a gente pôr em risco a eternidade. Jesus disse assim: estão demandando com você por causa da capa? Da capa, da camisa, da gravata. Ô Isaac, esse poço é nosso. Faz tudo de novo e sua naquele sol lascado do deserto. Deu água outra vez. Isso aí é nosso, rapaz. Bom, fica aí. Vai lá e faz outro. Dá água outra vez. Diga aí: o patrimônio não é o poço, não. O patrimônio é a bênção. Aquele que tem a bênção de Deus, onde botar o enxadão vai dar água. Chacoalhe o vizinho que entendeu o princípio do reino de Deus. Quem te pôs onde você está? Ele sabia o que estava fazendo? Olha sério para o vizinho, sério, e diga: Deus sabia o que estava fazendo quando te chamou. Deus sabia o que estava fazendo quando te plantou. Deus sabia o que estava fazendo quando te colocou onde você está. Então sirva a Deus com alegria. E não deixa o fogo apagar, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que você faz por isso? Qual é a tua rotina? Qual é o teu trabalho? Qual é a tua motivação? Qual é a tua forma de fazer? Queria ter mais meia hora. Que Deus abençoe em nome de Jesus.